Olá, alunos! Encerramos o conteúdo do quarto bimestre. Esta aula é apenas uma complementação com relação ao conteúdo, apenas um reforço, no caso, com relação ao conteúdo, para aqueles que, porventura, ficarem na avaliação, ficarem para a avaliação final, né? E, nesse sentido, a gente vai falar sobre o tópico os valores pós-materialistas, né? Que a gente falou muito rápido, né, a respeito disso. Vem falando nesse tópico, fala sobre as ideias de Engelhardt, né? Que falou de gerações, né? Falando das gerações, como é que essas gerações que a gente convive, por exemplo, avô, pai e filhos, interagem entre si e como eles visualizam o contexto de vida e quais são seus objetivos de vida, o que eles acham de importante para a vida, né? Para a vida em sociedade. Inicialmente eu falei que as pessoas que nasceram por volta da década de 30, 40, essas pessoas viveram crises econômicas, a exemplo da crise de 1929 nos Estados Unidos, viveram períodos na época, por exemplo, da Primeira e Segunda Guerra. Então, houve o contexto de vida dessas pessoas, das gerações passadas, dos nossos avós e bisavós, é diferente do contexto de vida que a gente vive atualmente. Até mesmo eu, que tenho 33 anos, o professor de vocês. A época que eu nasci e o período que eu vivi na minha adolescência é diferente do período que vocês estão vivendo agora. É exemplo da revolução informacional, né? A questão dos computadores, dos celulares. Quando eu era adolescente, existia computador, existia celular, só que eu lembro com 15, 16 anos, um smartphone não existia. Smartphone é coisa muito recente. Há 15 anos atrás, as pessoas o celular não era digital, não tinha esses recursos, esses aplicativos todos. Não era apenas aquele celular que chamava tijolão, né? Então era um celular analógico, não tinha tantos recursos. Então, nesse sentido, o contexto de vida das pessoas é diferente no caso. Quando eu era criança, por exemplo, eu gosto de dar exemplos porque fica mais fácil de compreender. Quando eu era criança, eu vivi um período que tava uma transição de moeda e a inflação era tão alta que meus pais tinham que correr e as pessoas que viviam nesse período tinham que correr para o supermercado quando recebia o salário para poder comprar a comida, porque senão seu salário ficava desvalorizado. Da manhã para a tarde, as coisas triplicavam, quadruplicavam de preço. Então era um período, um contexto que a gente viveu no passado, né, na década de 90, que era muito complicado. Então, assim, você comprava uma coisa que custava R$5 pela manhã, à tarde estava custando 20. Uma coisa que custava 100 de manhã, à tarde estava custando 300. Então, era muito complicado essa questão da inflação. E já está, assim, a inflação tá alta também ainda, tá voltando. Então, o contexto de vida e os ideais de cada geração diferem entre si. Se a gente perguntar o que seria importante para as gerações passadas, as gerações dos nossos avós, eles vão dizer que tem o significado para ele é diferente. Como o Engelhardt falou, quando perguntava o que é mais importante para a sua vida, quando era perguntado para gerações mais antigas, né, as pessoas que viveram períodos conturbados na história da humanidade, ou em cada região do país que morava, né? O país que mora. Então, essas pessoas diziam que o que era importante para a vida era ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade material. Ou seja, ter uma casa, ter um bom emprego, ter bens para poder se estruturar, né? Não que isso não seja importante para as novas gerações, né? É importante também. Só que quando era perguntado às pessoas o que seria mais importante para a sua vida, eles falavam sobre os direitos civis, por exemplo, direitos a expressar suas ideias, direito de expressão religiosa. Então,
os objetivos de vida mudaram e o que seria importante para a geração passada e para a geração do presente diferem entre si. Até mesmo como eu já expliquei nas aulas passadas, se a gente for pensar, for botar assim para conversar, né? Nossos avós, os nossos pais e nós, né? São 3 gerações. Provavelmente os pais da gente vão dizer, não, no meu tempo não era desse jeito. E dos avós também, no meu tempo isso não acontecia, isso é errado. Então, os valores de cada geração diferem entre si. E o complicado da vida é essa convivência. A gente tem que ter esse cuidado de respeitar a opinião dos nossos pais, dos nossos avós. E eles têm que respeitar a nossa visão de mundo também. Cada período de cada geração, o contexto social era diferente, o contexto político era diferente, o contexto econômico nessa sociedade que a gente vive era diferente. Então, a tendência é sempre estar mudando. Algumas coisas se repetem e outras mudam. Então, os valores do passado mudaram. Se a gente for pensar assim, no período, no século XIX, século XVIII, existia escravidão. Hoje em dia, ainda acontece em alguns países, acontecem até mesmo no Brasil, mas assim, são casos pontuais que as pessoas exploram o trabalho alheio e não pagam, não dão as devidas condições de trabalho, né? Então é caracterizado como trabalho escravo. Só que a escravidão não é implementada pelo Estado. Não é legal no caso, né? É ilegal. Se a pessoa explora o trabalho alheio e não priva a pessoa da liberdade, esse regime de escravidão é ilegal, atualmente, né? No passado, o Estado implementava essas políticas de escravidão e de segregação racial também. A gente estudou também, ao longo deste ano, a gente falou sobre inúmeros problemas que aconteceram no passado, né? A gente falou sobre o Apartheid, né, na África do Sul, a luta que Nelson Mandela teve em relação a essa questão da separação racial, né? Lá na África do Sul tinha essa divisão. As pessoas negras não podiam frequentar os lugares dos brancos. Não podia existir casamentos mistos. Olha como era complicado. A gente falou também em filosofia sobre isso. Então, inúmeros problemas eram acarretados. Então, os valores, vamos tirar como exemplo a África do Sul, né? Os valores naquele período diferem do que é hoje lá, né? Mudou. Existe preconceito ainda, existe discriminação, só que não é aceito. A legislação do país não aceita mais. E até comecinho da década de 90 ainda existia leis que faziam a segregação racial lá. Então não faz tanto tempo que esses paradigmas mudaram, esses parâmetros mudaram. Então é basicamente isso. Esta aula é apenas um reforço com relação aos conteúdos. Eu quero que cada um de vocês faça um texto sobre xenofobia. A gente falou sobre a questão dos valores de Engelhardt, né? A gente explicou sobre isso. Falou que tanto tem o lado positivo quanto o lado negativo, a questão das novas gerações buscarem os direitos de expressão e tudo mais. Só que também cresceu essa questão da preocupação com relação ao radicalismo, né? Então, esses valores pós-materialistas trouxeram também a radicalização de determinadas crenças, né? A exemplo dos grupos terroristas que querem implantar um islamismo distorcido, né? Buscando a violência, a supressão de direitos, tanto da mulher, como também a supressão de outras culturas naquela região que é implementada aquele sistema. Então, eu quero que vocês façam um texto falando sobre extremismo ou falando sobre xenofobia. Eu expliquei já isso em outras aulas, é apenas um reforço. Então vocês vão pesquisar o que é xenofobia. No próprio material que a gente está utilizando, no livro Sociologia Hoje, tem uma página falando sobre isso. Tem uma página falando sobre isso, pessoal. No capítulo 15 do livro Sociologia Hoje, tem
Tem um tópico, no tópico os valores pós-materialistas, da página 287 até a 289. Aí tem, no final da página 289, tem para saber mais, tem xenofobia e extremismo no mundo moderno. Então vocês vão ler esse trecho da página 289. É bom que vocês leiam da 285 a 289, onde fala sobre xenofobia e extremismo. Vocês vão fazer um pequeno texto com as palavras de vocês, não precisa ser nada muito longo, né? 10 linhas, de 10 a 15 linhas já é o suficiente para me enviar por e-mail. É basicamente isso. Esse texto vai servir como complementação de nota para alguma pontuação que vocês precisem em alguma avaliação, né? Desse final de ano. Então é basicamente isso. Fiquem com Deus e até o próximo ano.